Bem-vindos ao Like Us Training, o melhor programa de desenvolvimento pessoal do Brasil. Aqui você encontra informação, conselhos e dicas adquiridas através de décadas de estudos, pesquisas, além de experiência em ramos como psicologia, dinâmica social, persuasão e influência, para que você possa melhorar em seus relacionamentos, carreira e estilo de vida. Quer saber mais? Confira então o podcast desta semana. Vamos lá, estamos gravando. E aí, DA, como é que tá a força? Está no ar. Meu querido Edward Ross abriu este programa. Eu sou o DA, sejam todos bem-vindos. Mais um podcast Like Us Training. Hoje com um de efeito, né? O podcast Lush. Na verdade, não é um só, né? Na verdade, a gente vai desmembrar esse nosso tema principal do mês de agosto, que é linguagem corporal. Estamos no agosto de linguagem corporal. Eu acho que é uma boa, né, cara? Porque a linguagem corporal, ela basicamente é... 80% da sua comunicação. Então, a gente tem aqui, a gente tem as porcentagens, sim. E essas porcentagens, elas são tão lorota, mas existe uma verdade, que a maior parte, a vasta maior parte da nossa comunicação é não verbal. Há quem diga que é 95, eu já vi pesquisas falando que é 93, você acabou de falar o quê? 80? Não, eu joguei 80 justamente porque eu já vi essas diversas pesquisas e disse. Mas vamos pensar o quê? O número é alto. É alto. Não. De qualquer maneira, não alto. Importa se seja 70, 80, 90 ou 100, sim. É alto. Não, é muito mais alto do que a verbal. O que a gente diz sem dizer vale muito mais do que a gente diz dizendo, certeza, né? Para vocês do Spreaker, Google Podcast, Deezer, iTunes, Spotify, todos vocês que estão fazendo os downloads, baixando aí os nossos vídeos, os nossos áudios, nossos arquivos. Com certeza, a galera compartilhando, tamo aí, tá no nosso amor, né? Muito obrigado a todos vocês. Continuem compartilhando, continuem baixando e continuem estudando. Sim, tá? Porque é o que tá garantindo aqui que a gente continue fazendo. Não adianta ficar com o biquinho já após ouvir este continue estudando, porque a vida é um estudo. Quando você levanta, quando você está vivo, você já está estudando. E a gente vai começar a mostrar a partir dos próximos domingos, a partir de hoje e os próximos 3 domingos, que sai ainda o 5º domingo de agosto. Sim. A gente ainda não sabe se... Provavelmente a gente vai trazer um convidado ou uma convidada especial para falar justamente de linguagem corporal. Sim. Que vocês fiquem ligados que ao acordar, vocês já estão fazendo linguagem corporal, vocês já estão estudando, e é esse tipo de estudo que eu estou falando. Não estou falando justamente o estudo... De abrir um livro Até que você vai lá para o coleginho, esse modelinho. Mesmo porque, em termos de linguagem corporal, que a gente está aqui chegando para vocês numa mídia que é só de áudio, que acaba ficando algo um pouco mais difícil, mais desafiador. Não dá para você enxergar o que a gente está fazendo. Mas né? A gente vai tentar falar de uma forma bem didática. Com certeza. E mesmo assim, a gente promete deixar alguns links. Algumas referências, porque é importante. Justamente com figuras para serem mostradas. Por exemplo, daqui a pouco a gente vai falar sobre braço cruzado. Exatamente. É fácil saber, da gente imaginar, claro. Todo mundo vai conseguir imaginar. Tem outras posições que são um pouco complexas, a gente vai tentar falar de uma forma bem didática, porém a gente vai deixar links aí para vocês. Engraçado que eu tenho aqui nas minhas anotações, eu tenho também um dos dados da linguagem, da nossa linguagem corporal e da nossa comunicação não verbal. O que eu tenho aqui, a porcentagem que eu tenho é 93. E você vê, né? Deram uma porcentagemzinha quebrada, ela fica mais plausível, mas enfim, o 80-20 é passado muito, né, cara? Tudo é 80-20, né? Lógico. Mas enfim, é importantíssimo você perceber que, cara, assim, todo mundo quer a cantada mágica. Quer saber o que falar pra mina. O que eu falo pra ela? Como que eu falo? Como que eu chego? E acabou ignorando essa parte que é tão importante, que diz muito mais de você. Né? Eu acho que muito parte são as heranças que as pessoas recebem ao longo de suas vidas e principalmente das suas infâncias. São as heranças as heranças basicamente que se tornam tóxicas no futuro. E uma dessas heranças tóxicas é justamente essa.
a maioria dos homens ainda chegam perguntando como eu faço pra pegar aquela mulher. Então, gente, cara. Quem já acompanha o nosso Like Us Training, eu até peço desculpas pela repetição. Porque mas a gente recebe isso, né? Vocês não deveriam estar ouvindo isso porque vocês já estão bem avançados. Quem acompanha já tá lá na frente. Né? Agora, quem tá chegando agora o Like Us Training, seja bem-vindo, Com certeza. mas já saiba uma coisa, esse papinho de como eu faço pra pegar aquela mulher, além de ser subjetivo, ele é muito amplo. Não, sem falar, DA, a gente trabalha uma coisa chamada atração. Opa. Que, por definição, é aquela mulher vindo até nós, né? Não é necessariamente o que eu faço. Existe já esse problema. O que eu vou fazer para conseguir atrair ela? Já tá errando, né, cara? Já tá suplicando. Sim, e para você atrair dessa forma, como o Edward falou, você tem que se preparar. Você tem que já estar pronto para justamente o acaso te colocar na frente de uma mulher interessante. Ou se você é mulher, um homem interessante. E você quer uma mais interessante ainda? Olha o efeito que a nossa comunicação não verbal, ou melhor, nossa linguagem corporal vai ter. Porque quando eu me sinto bem, me sinto confiante, autoconfiante, seguro de si. Aí, de repente, o que vai acontecer? Minha linguagem corporal ela vai estar boa. E o que vai acontecer? Eu me sinto mais bonito, me sinto mais confiante. Quando eu for falar alguma coisa para aquela garota, eu vou falar algo muito mais divertido, muito mais interessante, vai ser muito mais intrigante para ela por causa do resto do meu semblante, né? Devido a ele. As palavras que saem da sua boca estão atreladas ao que você sente por dentro. Cara, quem não percebe isso está muito atrasado. Tudo que você está expressando é uma tradução do que você está sentindo por dentro. Sabe o que é foda, brother? Eu faço análise de discurso, né? Seja ele verbal, seja ele escrito. Né? E o que você falou é muito importante, cara. Sim. Muito importante. Para quem conhece pouco do DA, ele é jornalista, né? E a gente tem muito disso. E isso chega à vida. Quando a gente olha para quem fala em público, políticos, quem está apresentando TV. O que eu mais gosto de pegar é a hipocrisia da maioria das pessoas. A hipocrisia do quê? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Exato. E a gente tem diversos, milhares de exemplos, seja em casa, seja o vizinho, seja no trabalho, seja no hall de amigos. Por exemplo, nós temos hall de amigos em comum. Eu converso mais com alguns, você conversa mais com os outros. Sim. Mas com certeza a gente tem vários tipos, né, de personagens como amigos. Um abraço aí pra galera aí. Um abraço pra todos eles. Mas eu não deixo de falar pra eles, eu falo, peraí, você falou uma coisa, mas tá fazendo outra. Exato. E vamos pensar uma coisa, isso é linguagem corporal. É linguagem corporal. Pura linguagem corporal também, não importa se ele falou... Se ele falou um negócio, mas agiu de outra forma, Exato. A linguagem corporal dele já não está dialogando com o pensamento dele. Você lembra daquele exercício, uma que eu até passei em outro episódio aqui. Vamos supor que a gente está num bar, numa balada. Aí, de repente, tem aquela gata, aí ela pega, dá uma olhada para cá. Aí eu olho pra gata, a gente trava olhares, eu dou um sorriso para ela, dou um sorriso, eu dou um tchauzinho. Nesse momento, confiantemente, eu levanto, né, com a minha postura boa, ando calmamente até ela, com uma postura boa, linguagem corporal, que nem a gente vai explicar aqui no episódio. Aí eu chego nela, contato de olhares, olhando, sorrindo, e eu falo, oi, tudo bem? Eu sou o Edward e eu sou tímido. Ela vai dar risada da minha cara. Ela não vai acreditar que eu sou tímido. Eu já fiz essa uma vez, acho. Você já experimentou essa? Ela caiu na gargalhada. Não, ela fala, tá você bom, tímido, né? Porque tá você acabou de mostrar tudo, né? Todo o seu semblante de confiança. Então, a palavra que sai da sua boca, ela conta basicamente por nada, né? Ela acabou soando como uma piada. Olha como muda isso tudo simplesmente com a linguagem corporal. Ao contrário, se você tiver... Vamos lá, 2 exemplos dos piores. Tiques, se você tá todo nervosinho, tique, se mexendo demais, fazendo coisas com as mãos, ou até desleixado, com a postura, né, tímida também, fechada, retraída, coisa assim. Cara, você tá encolhido no canto, aquela famosa,
você vai ter uma reação completamente diferente das garotas, das pessoas em geral, né? Fique esperto, então, você, extraordinário ou extraordinária, que adora colocar a mão no bolso. Ah, mão no bolso. Adora colocar a mão para trás. Cruzar os braços. Cruzar os braços, a gente falou, e é o pior de todos para determinadas situações. Sim, assim, quando você fala o pior de todos, é o pior de todos, mas o conceito do cruzar o braço é colocar as mãos na sua frente. Isso. Porque uma clássica que a gente vê em bares, baladas, agora que tá abrindo, né, por causa da pandemia, é drink na frente do peito. E, cara, você pode passar num bloquinho, ver uma multidão, o que você vê de galera segurando o drink na frente do peito, assim, né? Com o copo, com aquela latinha. Com certeza. E isso aí é uma representação, é um sinal de nervosismo, de desconforto. Sim, é um bar, é uma balada, é um bloquinho de carnaval cheio de estranhos, música alta, é um ambiente tenso. E você vê até, né, pessoas que não deveriam estar, a garotinha, aquele garotão, segurando ali aquele drink na frente do peito. Então a gente vai dar as dicas, que nem, tipo, segura o drink do seu lado, né? Mas antes de a gente falar, você trouxe um monte de exemplos, isso é ótimo. Vamos dar para o nosso público o que é realmente a linguagem corporal, né? Simplificando, a linguagem corporal é o elemento não falado da comunicação que usamos e que revela nossos verdadeiros sentimentos e emoções. Né? Uhum. É a expressão facial relaxada que se abre em um sorriso genuíno, né? Com aquela boquinha voltada para cima, os olhinhos bugados. Uma boa, que assim, uma que eu pego, legal essa definição que você pegou aí, porque uma que eu sempre uso, principalmente em termos de atração e sedução, a linguagem corporal ela traduz diretamente o nível de conforto que você está ali. Então, se você está desconfortável, o seu corpo naturalmente, sozinho, você não percebe. Tipo, seus braços vão cruzar, né, sua mão vai ali na frente do peito para segurar o drink. E você percebe isso nos outros também. Se você olha aquela gatinha e ela está segurando o drink na frente do peito, você percebe que, sim, ela está desconfortável por causa do ambiente, assim como a maioria ali. Aí que vem a nossa mágica, porque aí a gente vai ter um poder, através daquele espelhamento, de conseguir passar calma para as pessoas. Por isso que ele é tão importante para a atração, que a gente vai conseguir passar uma sensação boa para ela e fazer com que ela fique, entre aspas, viciada em nós, né? Ó, tem uma outra aqui, ó. Pode ser também uma inclinação de cabeça que mostra que você está ouvindo. Inclinar, né? A cabeça é muito bom. Sentado ou em pé para transmitir interesse ou direcionando a sua atenção com gestos manuais. Uma que a gente coloca muito de negativo é aquela linguagem corporal de alfa, porque a gente vai explicar aqui que sim, é para você estar confiante, é para você projetar, é para estufar o peito e colocar os ombros para trás, mas cuidado, porque não é para ser aquele gurilão, tipo, né, o macho alfa ali, aquele, né, com o peito para frente, porque isso pode intimidar um pouco. E para você, que malha bastante, que já tá com a forma física boa, que já tem o corpo de um gorila lá, o silverback, a inclinada de cabeça é muito boa, porque é muito importante que você passe carisma, que você passe a ser um cara, pô, legal, gente fina, que pode aproximar, que sabe, que não é um cara assustador. E muito cara que malha muito, que tá ali bem fisicamente, pode ficar assim, um pouco assustador. Tem algumas mulheres que ficam. Eu acabei de lembrar um exemplo com um amigo em comum que a gente tem. Eu fiz com ele durante um tempo um programa de YouTube sobre vôlei e ele se apresentava exatamente de uma das formas como você acabou de falar. Ele estufava o peito Ele é um cara bem malhado, né? Malha, sim, né? Sim. Professor de educação física e tudo mais. Malha, tem lá os bíceps lá avantajados. Ok, eu sou magrinho, todo mundo sabe disso. Eu estufo o meu peito, é diferente, é menos agressivo, eu diria. Sim. E ele fazendo daquela forma, ele tinha dois efeitos. Sim, autoconfiança, uma. Ótimo. Sim. Ele faz sentado essa apresentação, né? Sentado ou até mesmo em pé. Em pé ele ficava também da mesma forma. E que tal naquele aspecto rigidez? Ele era um cara meio durão também? Se você analisar a postura dele nos vídeos, você vai perceber que parece meio que um general. Sim. Né? Ou mesmo a profissão dele,
um treinador. Treinador, ou seja, aquele sim. treinador que tá com a mão na cintura observando Sim. o Apito na treinamento boca ali, e óculos. o apito na cintura, no pescoço. No pescoço, é. Né? Só que, quando eu falei 2 efeitos. Beleza, ele mostra autoconfiança. Autoconfiança, segurança. Só que ele é um cara heterossexual e chamou a atenção muito da comunidade homossexual. Claro. Ou seja, desculpem eu usar o termo comunidade, tá? Óbvio que já caiu por terra esse tipo de coisa. Ainda tenho vícios que eu preciso eliminar. Mas não, ele foi bem apetecedor ao olho gay. Ou seja, ele não quis ser confundido sexualmente com homossexuais, mas ele causou esse problema. Talvez... É uma linguagem corporal que, para o vídeo, não funciona. Não funciona. Infelizmente não funciona. Para o vídeo tem que ser uma coisa mais leve, uma coisa mais aprazível. A gente passou... Não que não seja aprazível para algumas pessoas olhar um corpo musculoso, ou até mesmo para nós, homens. Cara, a gente fica olhando as mulheres que são as chamadas gostosas, né? As mulheres que têm um corpo maravilhoso. Vou te falar, chega até a ser vergonhoso em alguns momentos a gente ficar olhando só os peitos, as bundas e as pernas principalmente porque se quiser atrair ela, não das youtubers, né? Tem uma menina que eu gosto muito, que é a Mariana Bopp, se eu não me engano. Puta, ela é gata, brother. Ela tem um zoinho azul, não sei o quê. E se você fica viajando, né, você acaba não prestando atenção no conteúdo. Muito homem fez isso quando criança, estava na sala de aula. Sim. A professora era bonitinha. Ficava viajando na professora. Você esquece o que ela está falando e o que então, que ela está escrevendo na lousa. Olha como isso só mostra o que a gente acabou de falar. O que você fala acaba indo por água abaixo. Porque ali a sua presença física, a sua apresentação vai fazer muito mais diferença, principalmente em termos de atração, da impressão que você passa para as pessoas. Passamos um mês falando sobre as impressões que a gente passa. Demos exercício da galera fazer treinamento de mídia. Se grave, se filme, pega e faz uma coisa. Cara, assim, para você treinar a linguagem corporal... É legal você ter falado isso, só tentando explicar um pouquinho. A cultura norte-americana é com vídeo. Vocês crescem com câmeras de vídeo. A facilidade que vocês... Por exemplo, hoje é muito mais fácil porque o mundo é moderno, é mais avançado, é tecnológico. Sim. Mas até, por exemplo, 2000... Isso quase não existia. Era aquelas câmeras lá, VHS. Não, hoje todo smartphone tem. O que vocês têm de imagem de apoio, imagem de arquivo, é coisa de louco. Basta ver documentários, HBO, Netflix, o quanto tem de documentário norte-americano. E aqui no Brasil, por ser... desculpa quem não aceita, mas é terceiro mundo. Sim. Por ser terceiro mundo, a gente não tinha essa aproximação com vídeo o tempo todo, filmagens e tudo mais. As novas gerações que vêm depois de 2000, elas já têm, porque o smartphone já tem uma câmera. Mas mesmo assim, com câmera no bolso, a galera acaba não usa. Ou usa de uma forma que, desculpa, acho que não deveria. Exatamente. Por exemplo, tomar cuidado com o lance de TikTok. Eu ainda estou tentando entender o que é o TikTok, mas agradeço as milhares de pessoas que estão lá e já estão seguindo TikTok, o nosso perfil, sempre com o Edward fazendo as dicas fantásticas, mas assim, tomar cuidado com o tipo de vídeo que se faz. Tentem fazer vídeos aos quais vocês percebam o seu desenvolvimento. Sim. O seu desenvolvimento. E principalmente acho que o exercício também envolveria não postar. Pelo menos os primeiros, né, que você faz. Ou você vê... a gente não fala e nota o meu progresso na apresentação de vídeos de anos passados. Eu olho para vídeo meu de 5 anos atrás e falo, caralho, eu era péssimo, mano. Ninguém chega
chegando, E, não já fazendo, e isso Pelé, não significa que eu sou bom agora. Significa que eu sou melhor, né? Pelé, mas não bom. Michael Jordan, todos os LeBron James, todos os grandes treino, ídolos, né? E eles começaram errando muito. Com certeza, lá com embaixo, erraram, E, tropeçaram e tudo mais. e o que a gente tem aqui, o que a gente vai passar, principalmente que eu quero focar nesse episódio, é exatamente os faças e não faças. Porque a gente citou algumas que a galera pega, tá fazendo isso. Antes de você começar, responda-me. A ciência tem uma língua... Aliás, a linguagem corporal tem uma ciência? Tem. Você falou do TikTok. Sim. E a gente pega e dá para nitidamente perceber que o volume de perfis femininos que tem um sucesso, isso não é só TikTok, eu acho que também seria Instagram, Facebook, femininos. E eu tô falando assim, são gatas, bonitas, biquíni? Sim, isso também entra em ação, porque a gente falou de primeiras impressões, vestiário, como você se veste, como você se apresenta. Mas a ciência que pega e apresenta isso, logo de cara eu vou falar. Muito aluno já pegou, discutiu, não entende. Tem gente que eu chego e explico isso, a pessoa fala, mas como assim? Não dá para entender. Por quê? A mulher, ela evoluiu uma capacidade, isso através de milhares, centenas de milhares de anos de evolução, lá da selva, da savana africana, até hoje, os tempos modernos, as mulheres evoluíram um sentido, uma sensação, uma habilidade para pegar impressão e ler as suas deixas não verbais muito melhor do que o homem, cerca de 8 a 10 vezes melhor que a gente. Porque simplificando, elas usam a linguagem corporal dos biquíni, da foto com biquíni. Ela sabe usar muito melhor porque ela já entende o que é linguagem corporal boa, confiante, não confiante, quando você está tentando esconder ou não, como usar essas expressões. Elas já sabem como usar porque elas entendem muito melhor. Por isso que ela é naturalmente melhor que a gente nisso aí. Uma que é fácil a gente entender, porque o quão importante era para uma mulher olhar para um cara e perceber, peraí, ele tá conversando comigo, mas alguma coisa não tá batendo. Esse cara tá esquisito, sabe? Aquele cara que tá mal intencionado às vezes, o cara que tá segurando o porrete ali nas costas e com as flores ali com a outra mão na frente, ela tá olhando pro cara e falando, não, peraí, vê a mão para trás, que nem você falou, ou a mão no bolso, ou algum tique nervoso, ou alguma coisa na tonalidade vocal, ou o cara que não tem contato de olhares, ele chega, sabe? Lembra aquele negócio de falar que é tímido? Se eu chego e tô olhando pro chão enquanto falo isso, já fica uma mensagem mista. Então, para a galera que quer melhorar com a atração, quer atrair o sexo oposto, o mais importante, principalmente na atração de homens para mulheres, ela está procurando uma disparidade, uma diferença. Porque se você está falando de um jeito confiante, certo? Você aprende aí em comunidade PUA, em grupos e tudo. Você já tem um papo legal, aprendeu a flertar aqui no Like Us Training. Porém, você tem um tique nervoso, você tá ali mexendo os dedos, ou você não sabe o que fazer com as mãos, e você, sabe? Aí você tá com aquele papo suave, confiante, flertando legal e tudo mais, só que você tá mostrando nervosismo ali, ela vai olhar e vai te achar esquisito. Ela vai pular fora. Ela vai pegar uma vibe assim, sabe? Isso, muita gente acha que mulher mente, mulher não serve. E, cara, realmente é uma coisa difícil para elas explicarem. Que várias vezes eu saí assim, com grupos de amigos, e cheguei pra mina e falei, pô, o que você achou ali do João? Ela falou, não, o João tem, sei lá, ele é esquisito. Aí a outra fala, ele não é meio estranho assim, e fala meio estranho. E eu pergunto pra elas, o que é estranho? Porque pra mim ele é um cara normal, ele só tá ali meio, sei lá, é um pouco fora do elemento dele, mas, conheço o cara há anos, ele é gente fina. Só que não, ele é esquisito. Aí eu passei a notar. Porque ele, às vezes, ele conversa legal, mas ele está mostrando uma linguagem corporal tímida e fechada, ou nervosa. Ou ele fala nervoso, ou o cara aprende aqui a fazer linguagem corporal. Senta todo relaxadão, abre os braços, abre as pernas, cruza legal, sabe? Aquele cara cool, sentou com uma postura boa, linguagem corporal boa. Só que aí na hora dele abrir a boca,
tá nervoso, tenso, sabe? Tem uma disparidade. Um está diferente do outro. Isso que a gente tem que evitar. Ó, tem um modelo de comunicação chamado Mehrabian. Ele diz exatamente, né, que 7% de uma mensagem é transmitida verbal, por meio de palavras. É o que eu falei aqui, dos 93%. 93% vem da comunicação verbal. Sim. O nosso ouvinte... Não verbal. Não verbal. E a nossa ouvinte já tem que ficar esperta e esperto para saber como ler essa linguagem corporal. Sim. Né? É estar ciente, né, cara, da linguagem corporal dos outros, o que significa, né? O que você pode captar, né? São questões não faladas ou emoções negativas. Sim. Você citou agora há pouco essa questão do observe a reação da outra pessoa. Eu lembrei de um episódio do Big Bang Theory, que não vou lembrar a temporada, a Penny, que é a personagem principal, né? A Kelly Cuoco, né? Ela já é chefe de uma, sei lá, trabalha numa farmacêutica. E ela conhece a nova namorada do Rajesh Kutrapali. Sim, do indiano lá. A ruiva. Certo. Aí vai apresentar e aquela coisa, a Penny já percebe que ela tá meio estranha, porque cumprimentou todos na sala muito bem e foi seca com a Penny. Claro. Foi um sinal. Depois fizeram lá um lobby. Vocês podiam se vender, porque ela é médica, se eu não me engano, ela é dermatologista na série. De repente, aí, tá bom, eu passo lá um dia no seu consultório. Ela vai lá, a Penny visita a médica, namorada, e a médica simplesmente não olha no olho da Penny. Fica olhando de lado. Só fica olhando pra porra do formulário. Sim. Tá sentada com o formulário. Tipo, né? Cientista, né? Tipo, olhando. Aí, de repente, a Penny fala, peraí, o que tá acontecendo? Exato. Ela percebeu, ela leu a linguagem corporal naquele momento. Sim. E quem assistiu ao episódio e captou isso, percebe que a leitura corporal não é nada difícil. Não é nada complicado. Não, todo mundo faz. É preciso ter observação, né, cara? Sim, o lance da observação é interessante. A gente ainda vai fazer episódios aí em como que a gente vai conseguir ler isso melhor, como que a gente vai fazer essa leitura. Cara, a gente tem uma trajetória aí para explicar outros elementos de comunicação não verbal. Contato de olhares, tonalidade vocal, até as palavras que a gente escolhe. Porque eu acho que também entra no não verbal, quando a gente fala de qualificação. Apesar de serem palavras, sim. Engraçado, né? Mas, cara, isso mostra também a importância que isso tem nas nossas vidas no geral. Você quer um trabalho melhor, quer uma carreira melhor, quer melhorar com a sua família, a gente vive falando que o Like Us Training serve para todos esses elementos. A gente pega político. Cara, quantas vezes a gente passou por uma eleição, eu posso dizer que, cara, Jair Bolsonaro ganhou a eleição porque realmente a apresentação dele física, às vezes pelo fato dele ser militar também, é muito mais presente do que era do Haddad, né, que foi com ele. Não, eu acho que, em termos físicos, acho que os dois passavam, não acho que nem é essa questão. Eu acho o Jair Bolsonaro genial no modo como ele chegou os discursos, à presidência da República. Sim, mas a apresentação... Discordo da maioria das coisas que ele fala. Eu também, mas a apresentação eu sei dele... separar as coisas. A apresentação dele... a energia... cativa... Mas é isso que eu tô dizendo. Cativou um monte de eleitores. Agora, cara. Você lembra quando a gente fez episódio falando de apresentações, primeiras impressões? E lá, logo no começo, a gente estava falando de uma pesquisa que alunos da universidade assistiram um vídeo de 5 segundos e fizeram uma determinação do que aquele professor era. 6 meses depois, era exatamente igual. Houveram pesquisas muito parecidas com políticos, onde foram mostrados vídeos de só 5 segundos
de políticos que estavam ali numa eleição concorrendo e com 87, alguns quebrado por cento de precisão, as pessoas foram capazes de falar, não, esse aqui ganha, Sim, aquele ali ganha. E aí, tá curtindo o podcast? Então vou te dar outra dica. Para você finalmente ter controle absoluto dos resultados que quer na vida, seja em seus relacionamentos, carreira ou estilo de vida em geral. Sabia que o Like Us Training tem programas e treinamentos para você se melhorar e se desenvolver? A Escola da Paquera e a Fórmula do Texto Proibido vão te ajudar assim como ajudou milhares de alunos. Se liga aí nesse depoimento. O Like Us Training ajudou a construir em mim os atributos de um homem de valor. Eu consegui estabilidade emocional para superar os desafios do dia a dia e me tornar atraente aos olhos das mulheres, sem precisar fazer grandes esforços. Naturalmente, as coisas vão dando certo quando você incorpora o mindset correto e deixa de fazer pequenos erros que antigamente passavam despercebidos. Tá aí, mais um extraordinário satisfeito. Vamos voltar pro programa aí, vai? Ó, vamos usar o Jair Bolsonaro mesmo? Galera, vamos desprender de lado não tem nada a ver com a ideologia. A gente quer pegar a forma como ele se apresentou para ganhar as eleições. Sim. E aí, eu acho que a gente já pode entrar nos exemplos, começando com o quê? Vamos pensar na figura de Jair Bolsonaro, candidato à presidência da República. Ele se apresentava com os braços cruzados na frente do corpo? Não, jamais. Ele tinha expressão facial mínima ou tensa? Nada. O corpo dele se afastou de você, Não, ou seja... o corpo dele era projetado para frente, não para trás. Ele se apresentava com olhos baixos, mantendo pouco contato? Exatamente. Gente, 4 pontos fundamentais para você detectar linguagem corporal. Eu acho que isso não vai vir como um choque, mas você sabe que eles têm coaches para isso. Você sabe que eles têm. Todos eles têm. Training, né, brother? Exatamente. Tem um Like Us Training aí trabalhando por trás. E assim, uma que foi gigante, que quem chegou e abriu isso sobre o treinamento foi um que a gente cita muito aqui, que é o Barack Obama. Sim. E é um cara que tem apresentação exímia, também política à parte, que eu, assim, politicamente não sou tão fã dele, mas, como pessoa, como apresentação, eu sou fãzaço do cara. Conforme a gente fala, cada um tem o seu posicionamento político. O que a gente analisa é a apresentação, onde é exemplo crasso, lindo para vocês pegarem e utilizarem. Então pensar... Braços cruzados na frente do corpo? Não. Expressão facial mínima ou tensa? Perfeito. Não. O corpo se afastou de você? Não. Então, olhos baixos, mantendo pouco contato? Isso só vem para representar que se você acha que vai chegar naquela gata, vai chegar naquela mina de alto nível e achando que alguma cantada, alguma rotina, algo que você aprendeu e falou e até funcionou, sabe? É um flerte assim que tem uma funcionalidade, porque sim, funcionou para alguém. Mas se sua linguagem corporal estiver ruim, você está enganadíssimo. Não vai funcionar de forma nenhuma. Não tem como. Vou dar prosseguimento aqui, porque é muito legal o levantamento de uma coisa que a gente nem pensa, né? Então... sabe o que é? E pra gente analisar o público que tá entediado. Cara. Então, mano, e é exatamente isso. A gente vive com essa cultura cada vez mais da coisa rápida, poucas pessoas têm até paciência de sentar e ouvir a gente enquanto malha, alguma coisa assim, né? Mas, mano... podem fazer como o nosso extraordinário... Exatamente. Baixa os nossos arquivos, baixa os nossos podcasts e coloca na velocidade que ele melhor entende. Perfeito. Essa é a tecnologia que é maravilhosa. Fazendo tudo. Porque assim, a gente fala, a linguagem corporal, assim como a atração, tudo que a gente faz, ela começa a partir do momento que a gente acorda e sai da cama de manhã. Você já está trabalhando isso, você já tem que passar e prestar atenção nisso aí. Porque, comprovadamente, cara, como elas têm essa capacidade de perceber
a gente não tem como pegar e fazer algumas mudanças. Tipo, agora eu tô indo num lugar, eu vou fazer uma mudança. Não, cara, isso tem que ser uma coisa natural. Não pode ser artificial. Então, essas deixas não verbais a gente tá, legal, tem que ser, tá dando, tem que ser até quando a gente tá né, sozinho, cara. Levantou, foi pra padaria, haja naturalmente. Não, tá em casa sozinho. Haja naturalmente. Pega essas dicas e coloca no seu natural, porque você não pode pegar e simplesmente ligar isso aí. Ó, se você... Olha esses exemplos. Se você apresenta linguagem corporal ruim, tipo, você tá nervoso com tiques. Eu fiz um infield com um aluno umas semanas atrás. E eu percebi que quando eu tava chegando nele, ele tava melhorando a capacidade de conversar, de fletar, só que ele ainda segurava, tipo, os dedos, assim, sabe? Ele ainda mexia um pouco na cutícula dele, ou ele segurava esse dedo, aí às vezes ele gesticulava e voltava e uma mão dele tava sempre brincando com a outra. Cara... E se as cantadas e o papo dele tá muito bom? Mano, pensa se você tiver com uma linguagem corporal boa, apresentando calma, postura, conversa. Eu tenho certeza, eu sei de fato que a sua conversa, ela pode ser até um pouco mais chata e mundana, que você vai ganhar muito mais pontos do que apresentando aquele nervosismo. Esse que é o importante, né, dessas deixas aí. Então, um cara que vai deixar as pessoas nervosas, vai perder esses pontos. Você não está deixando as pessoas à vontade. O que a gente tem uma parte científica disso aí, que temos neurônios que são feitos para espelhar. Se você está calmo, aí chega uma pessoa nervosa, agitada, cheia de tiques na sua frente, ela vai te deixar nervoso. Isso contagia, assim como um bocejo, assim como acender um cigarro quando você está numa roda de galera, aí um acende, aí outro acende, sabe? A gente tem essa coisa de contagiar as pessoas. Você vai contagiar ou com a sua calma ou com o seu nervosismo. Né? Eu vou botar uma pimentinha no que você acabou de falar. Imagina que você está falando e para um público, não é um público que com 200 mil... Ou de 200 mil pessoas, ou de duas pessoas. Tanto faz. O lance é como você vai se apresentar e não ser um chatão, Exato. Um pentelho. Vamos lá. 4 dicas aí excelentes. Manda aí. Onde você já pode perceber que a sua linguagem corporal ou a linguagem corporal da outra pessoa não está casando, não está batendo. Exato. Por exemplo, sentado com a cabeça baixa. Repete até o exemplo ali de cima, mas é aquele lance. Você está sempre com o pescoço... Né? Sim, mole. Tá sempre... E a cabeça baixa tem a ver com aquele olhando para o chão. Que vai passar falta de confiança, vai passar isso. olhando para o chão. Sim, né? Nem que seja para o chão lá na distância, ainda é para o chão. Meio diagonal, assim. Mas é isso, você tem que manter o seu Quantas pescoço. Pessoas andam na rua assim? Você olha na rua, dá uma Então, olhada. se você não quer deixar o seu público entediado, não fique sentado com a cabeça baixa. Então, você fala do ficar sentado, eu falei, olha na rua e vê quantas pessoas andam de cabeça baixa. Ou andando. E quantos alunos, e eu já falei isso várias vezes, quantos alunos fazem o nosso treinamento, passam pela etapa de linguagem corporal, e os caras chegam e dão feedback logo de cara, tipo, mano, mulherada tá me notando, mulherada presta atenção, como assim? Né? Não acreditam até. Olhando para outra coisa ou para o espaço. Sim. Gente, vamos lá. Você tem que estar sempre focado nas pessoas com quem você está se comunicando. Olha no olho. O focado não quer dizer que você vai ter aquele olhar de maníaco. Mas é o focado do... Se for uma pessoa, for o tete a tete, você vai ficar olhando para a pessoa, sim, no olho dela, mas você não vai ficar olhando toda hora pro olho dela. Eu tenho um truque legal pra galera aí que tá um pouco na dúvida de fazer isso aí. Conversando com uma pessoa, seja numa entrevista de emprego, seja com aquela gata, como que você vai passar bom contato de olhares. É interessante quando você for falar com a pessoa, você olhar no olho. Sim. E você sempre olhar no olho transmite a sua mensagem. Quando a pessoa for falar, você mistura contato de olhares
e você pode olhar para o lado a modo de que olhar para o lado parece que você, ao desviar para o lado, não está prestando atenção, mas, pensa, você está dando, você está dando o ouvido para aquela pessoa. Ou seja, você está prestando mais atenção ainda Exato. do que aquela outra pessoa está falando. Exatamente. Então, misturar isso aí, porque o olhar fixo no olho passa aquela vibe meio maníaca. Né? Aí, se for 2 ou mais pessoas, galera, o que você estiver falando, você tem que ter domínio. Sim. Mesmo que seja uma asneira. Sim, exato. Mesmo que não vá agradar a outra pessoa, né? Mas ou alguma pessoa que esteja ali naquele grupo. E a sua habilidade de conseguir segurar ali, conversar com as pessoas, apresentar atenção, conversar e dar modo de boa comunicação para uma roda com 2, com 3 pessoas, seja no ambiente profissional ou até mesmo conversando com uma roda de 2 ou 3 gatas no bar, você ganha todos os pontos no mundo. Você ganha aqueles pontos realmente de que você passa conforto, as pessoas acabam gostando de você. É o carisma, né? Sim. E sempre você tendo o domínio do que você está falando, distribuir com as pessoas que estão ali ao seu redor. Ou seja, tem 3 pessoas, 5 pessoas, começa a falar e começa a disparar o olhar para todos. Certeza. Pensem em inclusão, pensem em incluir todas as pessoas, inclusive aquela mina que está no meio da roda ou está no salão e você está apresentando alguma coisa. Com certeza. Ou você está aí nos aplicativos e a aí gente online, né? Faz aquele vídeo chat lá, aquela reunião e tem aquela mulher que você tá de olho, não sei o que, bababá. Meu, olha para todos, no olho de todos, distribui para todos. O interessante nisso aí, Dea, é que quem faz o treinamento acaba entendendo um pouco melhor. Por exemplo, você vai entrar numa roda e vai conversar com aquelas gatinhas e tudo, só que tem uma ali que você está mais interessado. É interessante, porque o que você apresenta de linguagem corporal para ela tem que ser, e vocês vão ainda aprender aqui no podcast também, tem que ser aquela linguagem corporal ou a neutra ou a negativa, que você pega e dá, sabe? Você é o cara que vai um pouquinho mais, ou deixar ela no conforto, ou um pouquinho, entre aspas, no vácuo, que é uma quebra de rapport física. Olha que da hora. E você consegue fisicamente dar umas dessa e fazer com que ela busque mais a sua atenção. A mesma coisa quando, quanto o cara não fica revoltado quando a mina marca o encontro, o primeiro encontro, e ela leva uma amiga. Eu falo, mano, essa é sua hora de brilhar. Essa é sua hora de brilhar, velho. Boa. Porque aí você sai no rolê com elas e você faz essa que eu acabei de falar com a amiga dela, dando até um pouquinho mais de atenção, vira de frente. Eu não tô dizendo dar em cima dela, né? Mas você dá umas, né? Fecha um pouco a principal ali. Inclui também. Inclusão, não, mas inclui a pessoa, a outra amiga na conversa. Perfeito, você inclui mais ainda. E outra, mais importante, você controla quem está sendo incluso, quem está sendo um pouco cortado, enfim, né? E você assume isso aí. Porque assim, quando ela está escolhendo o homem dela, ela quer um homem com linguagem corporal confiante. Sim. Ela ela nunca vai escolher um cara encolhido, porque ela já projeta ela andando do lado desse cara, esse cara encolhido. Não, simplesmente não dá. Uma terceira dica aí para não deixar o seu público entediado. Ficar se mexendo, mexer nas suas roupas. Tiques. Né? Tiques. Pegar celular. Boa essa aí. Ficar mexendo no smartphone, ficar mexendo, sabe, na correntinha. Que já vai a um quarto, a quarta dica, que é justamente isso. Ficar escrevendo ou, no caso, ficar tweetando ou fazendo qualquer outra coisa. Certeza. No meio da conversa. Lá, tá conversando e tudo mais. De repente tem aquele silêncio, né? O silêncio, que ninguém consegue falar nada. Você não vai sacar o smartphone para ficar mandando mensagem, seja você extraordinário, seja você extraordinário. Então, e olha só como que o que o DA falou, são dicas todas não verbais. Nada disso tem a ver com qualquer coisa que você está falando. 93%. Porque o que eu estava falando é exatamente isso. Além de traduzir 93% da sua comunicação, cara, passa o seu nível, o seu grau de conforto e de segurança. Agora pensa
no efeito que isso pode fazer numa entrevista de emprego. Pensa, sabe, a gente na vai hora fazer ainda que vai fazer exatamente isso, falar um pouco mais disso. Parte linguagem corporal corporativa, a qual Isso. você precisa ter algumas noções antes de se apresentar no mercado de trabalho. E questão de conforto é importantíssimo, porque, cara, é o que eles estão mais olhando. Porque na hora que você chega e se você passa desconforto para aquela pessoa que está te entrevistando, se trata de uma pessoa que vai trabalhar com você. Se você já está passando desconforto logo no primeiro encontro, você provavelmente não vai ser contratado. Então, treinar isso, eu sei que vai mexer com a zona de conforto de cada um. É importante você entender que, cara, a gente está propondo que você faça mudanças, que você mude a forma que você segura seus braços, a sua postura, o seu pescoço, que nem o DA falou, seus ombros, seu peito, e você passe a observar isso. E isso é uma coisa que até agora, talvez, você não tenha observado. Para e pensa agora. Você sabe o que você está fazendo com a língua dentro da sua boca? Ou com os seus pés ali, sabe, lá embaixo? Não. Então, a maior parte da sua linguagem corporal está sendo levada pelo seu cérebro, pelo seu subconsciente. E, às vezes, se o seu subconsciente já é de um cara inseguro, já é de um cara desconfortável, você vai passar insegurança, você vai passar desconforto. Então, começa a mudar isso aí. Porque a sua fisionomia, ela controla o seu corpo, sim. Você quer uma muito boa? Se você é um cara que tem muito pensamento negativo, e olha, para e pensa que muita gente é assim. Porra, Agora. eu fui muito assim. Muito, claro. Para e pensa, DA, se você pegar e fizer um sorriso, agora eu tô sorrindo, e é um negócio louco, e você segurar esse sorriso durante alguns segundos, é impossível você manter pensamentos negativos. A sua mente, ela vai seguir o seu corpo, é uma das máximas que a gente tem aqui no Like Us Training. É importantíssimo que você entenda isso, porque o seu negativismo está sendo passado no seu corpo, está sendo refletido pela sua mente, e é um ciclo vicioso que você tem que quebrar. E fazer isso aí com o seu corpo, com a sua linguagem corporal, é a coisa mais fácil do mundo, porque você tem sim como controlar todo aspecto do seu corpo. Entendeu? Então, vamos lá. O sorriso de cara já é uma que eu vejo. Eu vejo isso em perfil de Tinder, já muito mal feito, já em foto, que apesar de não entrar, mas entra, né? Você vê muita coisa que é um pouco subjetivo nesse caso. Basta a gente pesquisar qualquer comediante. O sorriso é o mais essencial. Parece básico. Parece básico, mas a galera não faz. Né? É o mais básico, mas a galera não faz. De novo, cara, é contagiante que nem o bocejo, que nem aquela coisa que tava falando. É nossa reflexão, as pessoas vão refletir. Positividade é importantíssimo, é difícil. Cara, pensa que mulheres, pessoas no geral, numa entrevista de emprego, em qualquer situação, as pessoas são muito menos propensas de retribuir uma cara feia, não é? Logo de cara. Então, linguagem corporal ruim vai fazer com que você seja rejeitado antes mesmo de chegar nela. Vai fazer você perder o emprego antes mesmo de chegar. Positividade é tudo, né, cara? E assim, a positividade é do coração, é genuíno. O Like Us Training sempre fala isso, porque se vocês não fazem do coração, não adianta tentar qualquer situação, qualquer coisa para vocês serem uma pessoa extraordinária. Exato. Ou nota 10. E, assim, é o mais importante. Né? E o que a gente está falando se você for positivo nas suas ações, positivo nos seus pensamentos, ou positiva nos seus pensamentos, de coração, aceitar muitas situações adversas que acontecem, Sim. Tentar entender... Ser positivo na hora da dificuldade, né? Ser um cara que sorri apesar de tudo, ser né? positivo não é ficar pensando, é ser otimista. Não. Ser positivo é uma pessoa que entende a realidade, entende os bastidores, percebe... Por isso que a gente sempre fala... Não comentem nada nas redes sociais. Exato. Não comentem nada, fiquem quietos. Ainda no Face, que é tudo feito pro ódio. Principalmente aqueles que entendem do assunto. Sim. Não opinem, fiquem na de vocês. Se querem fazer alguma coisa, façam
de forma positiva. Transmitam a linguagem corporal positiva, né, apoiando os seus pontos de vista, né, para ajudar a transmitir as suas ideias com mais clareza e evitar o envio de mensagens confusas, né, cara? Exato. Vamos lá. Já que a gente falou, isso aí é provavelmente uma das mais importantes, se não a mais importante, a sua positividade e como isso é passado na sua linguagem corporal. Sorriso foi um grande exemplo e isso a gente vai falar agora de erros. Falei, faças e não faças, vamos dar uma para ir pra galera, alguma coisa que vai ter um efeito que você pode passar a usar agora e mudar como você se apresenta, como essa linguagem corporal. Vamos lá, tipo falar rápido demais, cara. Falar demais, falar muito e falar muito rápido. Isso que nem eu tô fazendo agora, né? Isso mostra nervosismo. Isso mostra busca por aprovação. Isso entra em valor social e a gente fala depois um pouco mais sobre ser suplicativo, né? A gente vai refazer esse. Mas, mano, todo mundo quer um roteiro mágico, uma pílula mágica, mas entenda, conversas elas são fluídas. Vai ter pontos altos e pontos baixos. É normal que, sabe, tenha um momento de uma conversa com aquela gata ou na entrevista, em qualquer situação, que tem um ponto baixo na conversa. Não fica nervoso, não acelera, não busca por alguma coisa para falar. Inclusive, o último feedback, a gente falou o caso do medalhista de prata, né, o Kelvin Hoefler. Uhum. Ele escolheu não ir com determinada turma e focou com uma outra turma. Não sei se foi isso que levou ele à medalha de prata. Vamos falar assim, se ele tivesse ido com outro grupo, poderia levar de ouro. Ele tomou a decisão dele. Sim, ele escolheu. Isso está incluído também. Se não viu a busca por aprovação. Se não viu o feedback, volta lá, hein? Acabando esse aqui, volta lá, baixa, compartilha com a galera. Vamos lá, que entra em tiques. Tique nervoso, a gente falou. Só que, mano, quanto tique nervoso não tem? Fazer coisa com as mãos, bater o pé, ficar, sabe, tocando bumbo enquanto você tá sentado, coceirinhas, sabe, mexendo no cabelo, mexendo na orelha, mexendo no nariz, mexendo em tudo, roer unha, ficar uma mão mexendo na outra, corta, para. Porque isso passa nervosismo, isso passa ansiedade para as pessoas, deixam as pessoas ansiosas. Cara, você tem que se movimentar com calma, você tem que ter movimentos coletados, você tem que se movimentar com propósito. Braços, mãos. O que fazer com as mãos? O que você faz? Mano, larga tuas mãos, larga teus braços nas laterais do seu corpo, relaxado. Deixa os seus braços pendurarem pelos seus ombros ali do lado. Não fica ali com ele, sabe, tentando buscar alguma coisa para fazer. Vai do bolso pro smartphone, pro drink, para alguma coisa. Não, isso só tá passando nervosismo. Muita gente erra nisso aí. Tem uma que é importante aqui, do espaço que você toma. É importante isso porque, cara, quando você fica de pé num lugar, você ficar com os pezinhos juntos, encolhido, também é ruim. Muito cara vai pegar e olhar em comunidade alfa, em páginas aí que tá falando aí do Miguel e tal, que você tem que ser o alfa, o gurilão, e erra muito nisso. Abre as pernas e fica, sabe, criss-cross, né, com as pernas esparramadas, o peito estufado. Não. Tá exagerando. É interessante, cara. Não é pra você ficar que nem lutador de sumô. Mas é pra você esparramar as pernas, né? Um pouco. Sempre pra mim me deu a impressão de que a pessoa que faz isso é folgada. Exato. Se você tá passando se você tá passando a vibe de folgada, não é uma folgada legal. Não. Mas se você é o cara que tá encolhido, você tem que começar a exatamente isso, a folgar, a folgar. Só que você equilibrar. Você não pode ser o lutador de sumô, esparramadão assim. Não, né, o samoano lá que vai lutar o rugby. Mas tem determinadas pessoas que fazem isso, sejam magros, sejam mais malhados. Meu, já vi uma galera que abre a perna. Com espacate. Se você faz isso com excesso, tá errando. Mas sabe o que é uma interessante ideia? O legal é você calibrar assim de trás pra frente. Sim. Então faça assim o mais folgado de tudo. Entenda que você tá errando e vai recuando. Vai recuando porque você tem que passar conforto e tranquilidade e calma. Isso já é o que a gente tá objetivando e não o folgado, né? E quem tá se retraindo
começa a ficar um pouquinho mais folgado. É como se fosse um cinto, né, Sim, brother? sim. Você tá lá com o cinto apertado, porque você Exato. tá fechado, o braço... Mesmo que o braço esteja na lateral, mas é aquele braço que tá colado pra caralho. Duro. Né? Não, relaxa. O que tá falando é deixar as mãos, os braços, né, soltos do lado, né? Sem encostar a palma da mão na coxa. Exato. Não, solto. Ó, é uma que eu passo lá no treinamento, você deve lembrar isso aí. É aquele truque de yoga, porque essa serve para sua postura quando você tá de pé e serve para quando você tá andando. É aquele truque de tipo, imagina que tem uma corda, um cordão, né? Algo te segurando pela coroa, pelo topo da sua cabeça. Porque não é para você ficar com o queixo levantado e passar aquela vibe, sabe, de encarando de folgado. Não, isso aí seria o errado. O certo que você quer passar é o conforto e tranquilidade, mas sim, é para você ter uma postura boa, ereta, quase militar, de atenção, mas não aquela de gorila. E o interessante que é o quê? Cara, é como é fácil você andar imaginando que você está sendo suspenso e que seus pés mal tocam o chão. Aí você vai estar com a postura boa. É só fazer esse exercício, passar a andar assim, que já era. Falamos de sorriso? Soltar a mandíbula. Isso é uma coisa que muita gente não percebe. Que, cara, fica ali com a mandíbula presa e isso passa atenção na sua expressão facial. Procurem na internet aí, tem muitas dicas para você soltar, né, a sua... Eu mesmo falo aqui pro Eder, faz uns exercícios aí, uns tralalá, trelelé, trilili, trololó, trululu, Sim. que é justamente para você soltar. Soltar a sua língua, soltar a sua mandíbula. Porque se você não conseguir, você não vai sorrir direito. Você vai ser duro, né? Vai ficar tudo duro, mecânico. Vamos lá. Em termos de espaço, interessantíssimo essa, DA. O espaço que você toma, aquele negócio do folgado, que ele é um cara que toma espaço ao redor dele. E é para você, sim, tomar mais espaço. Quando você senta, esparrama um pouco. Abre os braços. Quando você tá de pé, esparrama, sim, um pouco as pernas. Não com excesso, que nem a gente falou. E o interessante é que o espaço que você ocupa perante, por exemplo, aquela gata no bar, na balada. Que, mano... A gente vai falar ainda sobre a parte de atração e sedução. Se você estiver perto demais, enfrentar, encarar, sabe? Ficar com aquela linguagem corporal positiva, você vai estar muito intimidador, vai estar muito em cima, não vai passar uma coisa legal. Mas é importante você conseguir se aproximar dela, se aproximar das pessoas. E a gente sempre fala daquela linguagem corporal neutra, de você estar lado a lado com a pessoa e não encarando. Pensa numa... se alguém tá ficando agressivo, tá escalando com algum problema, alguma discussão, alguma treta no bar. Aí você, nada a ver com a treta, fica de pé e fica de frente para a pessoa que tá toda nervosinha. É ali que você vai arrumar uma briga. Né? Porque você está encarando. Se você fica de pé e fica lado a lado, agora você é alguém que está tentando resolver o problema. É alguém que está lado a lado com essa pessoa. Você consegue controlar a situação. Com aquela gata, a gente fala que você tem que escalar sinestesicamente, tem que tocar nela. É importante que você esteja perto dela para tocar. Imagina, esticar o braço para fazer alguma coisa não é legal. Se você está ali do lado se você está lado a lado com ela, você pode estar até encostando nela. E não soa alarmes de tarado ou de maluco se você está de braço esbarrando, né? Então, é importante a galera começar a perceber a força que isso tem, a tensão que você passa quando você fica de frente para alguém e a tensão que você alivia quando você fica de lado para alguém. Isso aí a gente tem que começar a medir, a gente tem que começar a calibrar, começar a controlar, porque a gente consegue controlar situações muito melhor dessa forma, não é não? Com certeza, então, encerramos por agora. Não, tem mais umas. Tem mais uma? Tem. É pra andar. Achei que já tinha... Você fez um suspense aí. Você fez uma linguagem corporal que deu a entender. Mas é verdade, sim. Porque você tava falando, de repente você fez a pausa. Não, você pensou em algum momento que eu ia entrar com algum comentário. Eu falei, eu tenho mais... Eu entrarei, eu falei, então provavelmente ele está com a linguagem corporal, você relaxou... Você relaxou, e pronto. Eu falei, acabou. Não. Achei que você ia ter um comentário. Vai com bônus. Não, eu tenho aqui, pra andar. São meio que bônus mesmo essas aqui. Pra andar,
Cuidado com aquele andar de pistoleiro, né? Aquele andar lá de que tá, né? Não é para você passar, mas é importante você andar com confiança, olhar para frente, olhar reto, não para o chão, andar com propósito, passos largos, não acelerar, não ser aquele cara apressado, mas também não ser aquele cara que anda com drama, né? Que parece que toca a Carmina todo passo que ele dá. Então não é para ser dramático demais. Então, de novo, calibra de trás para frente, né? Você tem que passar conforto. Fazer checagem, já é o bônus aqui. Fazer checagem de linguagem corporal. Isso é o quê? Mano, finge que toda porta, todo portal que você passa, você faz um checa agora. O que eu tô fazendo com as mãos, minha postura, assim, se eu tô com um sorriso, por quê? Aquelas gatas que estão no bar, estão solteiras, estão procurando alguém, elas estão de olho na porta. A gente falou lá no começo, a atração ela começa quando você sai da cama. Então, quando você já passa do seu quarto para o banheiro, checa. Quando você sai do banheiro para o quarto, checa de novo. Quando você vai para todo lugar, saiu de casa, pimba, checa. Mano, é importantíssimo porque você nunca sabe quem você vai encontrar, se você vai, sabe, sair e encontrar aquela gata no elevador, enfim, é importantíssimo. Para sentado, de novo, esparrama um pouco, né? Falei, não dê mais, mas é legal assim, relaxa os braços, né? Dá uma esparramada nas pernas, cruzar as pernas é legal, cruzar a perna ali no joelho, a gente vai falar um pouco mais disso em outro episódio, mas é importante que você passe esse conforto, porque o seu conforto ele vai ser espelhado. Tensão, nervosismo é que nem veneno. Se você pegar e infectar a roda, o ambiente que você está com tensão e nervosismo, você não vai se dar bem em situação nenhuma. Certo? Agora foi, hein? Câmbio final? Câmbio. Não, câmbio final não, galera. Porque a gente ainda tem um mês, né, para falar de linguagem corporal. Próximos domingos aí a gente vai falar exclusivamente sobre o seu lado profissional, seu lado amoroso. Sim, atrair, seduzir. Todas as suas relações. Como usar a linguagem corporal. A gente vai inserir nesses mundos tudo isso que a gente sintetizou neste episódio de hoje para vocês do Spreaker, do Google Podcast, Deezer, iTunes, Spotify. Não se esqueçam, dá um segue. Turma do YouTube. 5 estrelas pra nós, a gente vai dar mais pra sempre. A galera tá compartilhando, não se esqueçam, né? Muito Compartilhe obrigado, com todos aqueles que você ama, não ama, porque a galera tá percebendo que o Like Us Training é foda, né? Tem aqui o treinamento, provavelmente o melhor programa, né? Do Brasil, e é grátis, né? Sim. E estamos no www.likeustraining.com.br, nossos cursos, vídeos também, lá tem o link direto para o YouTube, né? Nosso canal no YouTube. Estamos nas principais plataformas, TikTok, Facebook, Instagram, Twitter. É isso aí. Até o próximo Linguagem Corporal. Senhoras e senhores, muito obrigado a todos. Até a próxima aí, galera. Passe bem aí a semana. Não se esqueçam de fazer o melhor para aplicar tudo que você aprende aqui. Acabou mais um podcast Like Us Training. Mas fique conectado com os nossos conteúdos. Temos vídeos no YouTube, dicas exclusivas no TikTok, Instagram, Facebook e Twitter, além do melhor programa para você ter o estilo de vida que sempre sonhou. Acesse www.likeustraining.com.br para saber mais sobre nossos